Olá! Nós muitas vezes tomamos decisões equivocadas por conta de crenças limitantes. Mas o que são essas crenças limitantes? São ideias constituídas fora de um contexto analisado de forma técnica. Eu tenho um cliente aqui no escritório que chegou com a seguinte situação. Doutora Alexandra, eu constituí uma sociedade com meu pai, o meu pai veio a óbito, essa sociedade teve que entrar no rol de patrimônios inventariados, com isso sofreu um decréscimo patrimonial. No entanto, ato contínuo após a morte do meu pai, eu solicitei a minha mãe que ingressasse como sócia da empresa. No entanto, por que ele fez todo esse movimento? Porque ele tinha com ele uma crença limitante de que, como a empresa dele era limitada, LTDA, ele não poderia permanecer nesta empresa apenas com o sócio. Nós sabemos, é de conhecimento de todos, que antigamente isso era uma realidade. No entanto, a legislação foi modificada. Outra crença limitante dele era no sentido de que, caso a empresa fosse unipessoal, quer dizer, apenas um sócio no quadro societário, ela teria uma proteção patrimonial menor. Ele até trouxe o termo de blindagem. Na verdade, eu não gosto de utilizar esse termo blindagem patrimonial. Por quê? Porque em relação a todo sistema existem as exceções. E existem casos em que esse sistema pode vir a ser quebrado. No entanto, a proteção patrimonial é um termo mais adequado. Por quê? Porque protege, mas não blinda. Realmente, em alguns casos, se tiver tudo redondo, tudo certinho, não há risco de quebra. No entanto, caso a pessoa, antes de constituir a empresa, já tenha dívidas e outras situações que aí tem que analisar caso a caso, existe o risco da quebra. Por isso, blindagem não é o melhor termo. Agora, voltando à situação desse cliente, ele, ao inserir a mãe no quadro societário, se a vida seguir o curso natural, por óbvio, essa mãe vai vir a óbito antes dele, filho, que é bem mais novo. Então, eu coloquei a seguinte situação para ele. Por que você, ao invés de manter a sua mãe no quadro societário, não exclui ela da sociedade e permanece sozinho? Aí ele justamente colocou todos esses receios, todos esses medos de que uma sociedade unipessoal não teria a mesma proteção. Crença limitante, a sociedade unipessoal tem a mesma proteção de uma sociedade com 10, com 20, com 30 sócios. Isso não implica na rede protetora. E mais, fique sabendo, a proteção hoje existente em prol das pessoas jurídicas é um sistema extremamente seguro e é uma rede protetora que não existe para as pessoas físicas. Não há hoje no ordenamento jurídico nenhuma cadeia de proteção patrimonial para a pessoa física como existe para a pessoa jurídica. E isso se consolidou mais ainda com a Lei de Liberdade Econômica, que inseriu no Código Civil uma série de restrições justamente para a quebra desse sistema, que ocorre por meio de um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica.
No entanto, essa lei de liberdade econômica, que veio justamente com o intuito de fomentar o investimento no país, trouxe um arcabouço mais forte e mais consistente para a pessoa jurídica. Então, o recado que eu deixo hoje para vocês é: deixe de lado as crenças limitantes, busque um aconselhamento técnico, não tome decisões sem questionar para um especialista qual era o melhor caminho a seguir. Porque se você parte dessas crenças, você corre um grande risco de seguir um caminho que não vai ser suficiente para resolver seu problema e, além do mais, pode lhe gerar mais prejuízo do que se você não tivesse tomado a decisão de fazer uma organização, um planejamento de forma inadequada. Então, essa é a dica de hoje que eu deixo para vocês. Um forte abraço.